Entre Sombras e Reflexo, Lino. Autor, Clayton Stadler. Capítulo 13. Tarde com vinho. Depois da estação fui direto para casa. A tarde caía lenta na sala. Meu pai e eu estávamos sentados no sofá, a transmissão vertical ligada, mas não prestávamos atenção. Brasil, Brasil. Berrava o apresentador, com a gravata vermelha vibrando na tela. Imagens exclusivas de um caso que está chocando o bairro inteiro. Um cachorro desaparecido, uma vizinha revoltada e um mistério que pode ter ligação com uma sacola suspeita. A vinheta explodiu em sirenes. Daqui a pouco você vai ver o que havia dentro da sacola. Testemunhas dizem que ouviram um barulho às 3 da manhã. Coincidência? Ou algo muito mais grave? Cortes rápidos, gente falando ao mesmo tempo, a palavra urgente piscando no canto da tela. E não saía dali. O silêncio entre nós era pesado, cheio do que não conseguíamos falar. Suspirei exausto. Era meu aniversário, mas o clima estava frio. Um dos piores. Pensei sem clima, sem bolo, sem comemoração. A campainha tocou. Meu corpo se adiantou antes do pensamento. Podia ser Sandra, talvez Nicole. Mas, sendo honesto, era bem mais provável que fosse Ravi. Caminhei até lá. Abri em expectativa. Era Sandra. Ela entrou carregando uma travessa de torta e uma garrafa de vinho. O cheiro doce veio antes da voz, misturado ao perfume que se espalhou pela sala. Soltou os objetos na mesinha. Depois deu um passo em minha direção. Me abraçou. Feliz aniversário. Ela disse, sorrindo, como se tentasse animar o ar pesado. Pensei que alguém precisava trazer pelo menos uma fatia de bolo hoje. Meu pai apenas assentiu, olhando para o nada, ainda imerso na própria melancolia. Sandra deu um passo e abriu o vinho. Eu ajudei a pegar 2 copos. Ela ergueu um para meu pai, que deu um sorriso cansado, e outro para mim. Não se preocupem, eu só trouxe uma sobremesa. Só para lembrar que aniversários ainda podem ser especiais, mesmo quando parecem não ser. Disse simples, mas havia um brilho nos olhos. Meu pai tomou um gole lento, eu fiquei observando, o vinho deslizando pela garganta dele, o jeito como ele se recostou no sofá, parecia distante. Sandra percebeu e olhou para mim, como se pedisse atenção. Quer que eu coloque uma música? Algo leve, talvez para dançar um pouco. Meu pai suspirou, se levantou. Estou exausto. Subiu para o quarto dormir. Fiquei ali, no sofá, sentindo o vazio que ele deixava. O silêncio parecia maior, mais pesado. O aniversário que já era esquecido, agora se tornava ainda mais insignificante. Eu tentei não mostrar, mas meu rosto devia dizer tudo: desânimo, frustração, tristeza. Eu também ia subir para o quarto, mas Sandra se inclinou levemente, apoiando a mão na mesa, o sorriso ainda ali, mas os olhos atentos. Então faço companhia ao Lino? Eu engoli seco e assenti. Ela ligou o som. Um jazz baixo preencheu a sala, quente e envolvente. Sandra se aproximou, oferecendo a mão. Quer dançar? Hesitei. Vamos, Lino. Uma dança só. Certo. Eu disse, surpreendido até por mim mesmo. Começamos a girar devagar, quase como se o chão estivesse derretendo sob nossos pés. Eu devia confessar que era divertido. Então de repente a música mudou, tornando-se mais lenta, cadenciada, quase sussurrante. Eu me afastei. Não sei dançar esse ritmo. Sandra me olhou e me puxou para mais perto, senti o calor do corpo dela encostar no meu. A sua mão guiava a minha, mostrando exatamente onde deveria repousar, suave, firme. Eu te ensino. O corpo de Sandra se moldava ao meu, como se já se conhecessem em cada curva. Senti a cintura dela encostar na minha, as pernas raspando em mim a cada passo, cada giro, cada aproximação. O perfume doce me envolvia, quente e intenso, e eu me deixava levar, sem pensar, apenas sentindo. Ela inclinou a cabeça perto da minha, o cabelo roçando meu rosto, e eu percebi a respiração dela, lenta, depois mais rápida, acompanhando o ritmo da música e de nossos corpos. Cada gesto parecia medido, mas impossível de ignorar, a maneira como segurava minha mão, o encostar dos quadris,
O leve arrepio quando nos encontrávamos. Senti o coração. Estava acelerado. Por alguns segundos, o mundo desapareceu. Só existia Sandra e eu, o calor, os corpos colados, os olhares que se cruzavam, a respiração acelerada. Está tudo bem? Perguntei. Ela me encarou por um segundo. Só estou surpresa com você. Com tudo isso. Com esse momento. O calor que eu sentia não vinha apenas do movimento, mas do leve toque de cada mão, do encostar de cada cotovelo, do sutil arrepio que percorria meus braços quando nossos corpos se aproximavam. O som da música parecia se dissolver em volta, transformando cada batida em um ritmo próprio para nós. Eu sentia cada leve pressão de seus dedos, cada deslizamento imperceptível do tronco sobre o meu, cada movimento do quadril que me deixava consciente de como estávamos próximos. Em algum momento, meu corpo reagiu antes que eu pudesse controlar. Senti o calor subir ao rosto. Abaixei a cabeça, constrangido. Me desculpa. Ela sorriu, como se fosse algo normal, afastou a cintura e pegou outra garrafa de vinho. O líquido tinto balançando levemente com o movimento da dança. Isso ajuda a relaxar. Disse ela, rindo baixo. Um segundo depois voltamos a dançar. Eu sentia ainda cada curva de Sandra, cada centímetro do corpo colado ao meu. Ela também parecia sentir, e o modo como nossos passos se ajustavam era quase instintivo. Então, num desequilíbrio quase imperceptível, Sandra tropeçou levemente, e todo o seu corpo veio sobre o meu. Caímos juntos no sofá e eu senti cada curva, cada peso, cada sussurro de sua presença. O tempo parecia suspenso, e por um instante tudo girou lento demais para ser real. Nossos olhares se encontraram. Cada detalhe parecia intensificado, o brilho nos olhos dela, o jeito que respirava, a mão apoiada no meu braço. A respiração dela tocava minha boca agora, morna, irregular. Eu podia sentir o leve gosto do vinho no ar entre nós. Meu coração batia tão forte que parecia empurrá-la contra mim. Ela não se afastou. Eu também não. A distância entre nossos rostos diminuiu sem que nenhum de nós assumisse o movimento. Foi acontecendo, devagar. Quase inevitável, o nariz dela roçou no meu. O lábio inferior tremeu por um segundo. Ou talvez fosse impressão minha. Eu pensei que ela fosse fechar os olhos. Eu quase fechei. O mundo inteiro cabia naquele espaço mínimo entre nossas bocas. Então ouvimos uma tosse seca. Vinha do quarto da minha avó. Sandra piscou, como se despertasse. Riu, um riso curto, nervoso, que quebrou o feitiço. Desviou o rosto, apoiou as mãos no sofá, e se levantou rápido demais. Ai, preciso ir. Ela evitou meus olhos enquanto eu ajeitava o vestido. A respiração ainda acelerada. O cabelo desalinhado. Por um segundo, pareceu que ela ia dizer mais alguma coisa, mas não disse. Pegou a bolsa e foi até a porta. Obrigada pela companhia, Lino. Eu fiquei no sofá, os copos ainda com vinho, o som da música preenchendo o silêncio. Meu corpo ainda lembrava da proximidade, e a sensação de vazio deixou o espaço da sala pesado, como se Sandra tivesse levado algo junto quando saiu. You're scrolling through our photos, thumb hovers on delete. I'm sitting in the hallway, shoes still on my feet.